Olá, bom dia para você nessa terça-feira. Seja bem-vindo, sejam todos bem-vindos ao nosso Café Conexão e Crescimento. Estamos falando sobre propósito e hoje vamos falar sobre algo maravilhoso, que é sobre pertencer à igreja. Hoje nós estamos no episódio 4, um lugar a pertencer, e vamos falar sobre a igreja. E seja bem-vindo para tomar um café conosco, né? Compartilhe aí nesse aviãozinho com outras pessoas. Vamos conectando, né? Fique à vontade aí, para daqui a pouco nós vamos tomar o nosso café, o nosso chá, o nosso chimarrão, o nosso kefir, né? Nos mais variados gostos aí, possibilidades, né? Cada um se encontra num lugar, outros estão trabalhando, outros estão em home office, outros estão organizando, né, sua vida, outros estão no trânsito, talvez só nos ouvindo. Que Deus abençoe sua vida e é muito bom ter você conosco, viu? Muito bom, bom dia, queridos. Prepara seu café, prepara esse momento que tem coisa maravilhosa para que possamos compartilhar juntos. Quero começar com uma pergunta para você hoje. Qual a visão que você tem da igreja? Qual a visão que você tem hoje? Qual a visão que você tem antes de frequentar uma igreja? Talvez você esteja conectado conosco que você não frequenta. Eu quero saber qual é a tua visão sobre a igreja. Né? O que você pensa? O que você pensa? O que é a igreja? Para que ela serve? Né? Quais são as suas fragilidades, as suas, né, qualidades? Né? Então coloque aí para nós, daqui a pouquinho nós vamos dar os bons dias. Prepara o teu café, vamos começar com uma oração, né? Amém, vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos pelo teu Amém. amor, a tua bondade, que o Senhor permaneça conosco em todo o tempo, abençoando cada um de nós, nossa família. Nós queremos aprender com o Senhor, com a sua palavra e aprendermos uns com os outros. Amém. Que em nome de Jesus Cristo seja um tempo de crescimento, Amém. esse tempo de que nós vamos passar juntos e um tempo de comunhão, de conexão também, Amém. em nome de Jesus. Amém? O tema é um lugar a pertencer. Um lugar a pertencer. Grave isso, porque essa é um tema preciosíssimo, um lugar a pertencer. Como que é importante um lugar a qual você pertence. É muito mais do que Né? ser um simpatizante, é muito mais do que você visitar, é muito mais do que muitas vezes as pessoas pensam, né? Ou até mesmo frequentar. Frequentar, é verdade. É bem É diferente. mais do que isso, é mais do que frequentar, é mais do que participar, é mais do que ir visitar. Né? Vamos falar o bom dia? É fazer parte. Deixa eu preparar o meu café aqui, vamos preparar? Ele Como tá é que tá? animado para preparar o café. Como é que tá o tempo aí para você? Já fui Hoje levar, tá mais quentinho, né, gente? fui levar a Débora na escola. Pensa num clima maravilhoso. Eu gosto demais quando tem um clima assim, é meio romântico, né? Meio uma cerração, uma neblina, né? Tudo meio escuro ainda. Lá fora ainda tá com bastante neblina aqui em Caxias do Sul. Fala pra gente qual o bairro que você tá, como que tá o clima aí, chovendo demais, né? Chovendo demais. Então vamos compartilhando aí, vamos falando os bons dias. Eu vou preparar aqui, vou passar meu café na hora hoje. Tá animado, né? Hoje eu vou preparar meu café na hora. É bom, né, gente? Passar Cafezinho um passado, ó. Esse é o café maravilhoso. Esse é maravilhoso. Café sem açúcar, café passado. Vamos lá. Bom dia, Giza. Deus abençoe, minha irmã. Bom dia, Marlene Borba. Um grande abraço, minha irmã. Deus abençoe. A Rosilene também, um grande abraço. Deus abençoe você. A dona Iracildes, né, está conectada aí conosco. Um abraço, minha irmã. Que Deus te abençoe. Dona Irema, né, dona Irema? E aí, tá tendo aí uma neblininha também onde a senhora tá? Ou tá tudo céu aberto, limpo, né? Na praia o clima é outro, né, dona Irema? Dona Clélia, bom dia, dona Clélia. Deus abençoe. A Dani Fukumoto, bom dia, Tani. Dani, né? Um abraço para você, minha irmã, em nome de Jesus Cristo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, dona Clélia, que já falei, a Giza. A Giza já está compartilhando aqui conosco sobre a igreja. Nós já vamos falar sobre isso, viu, Giza? Amém. Diogo, bom dia, Diogo. Deus abençoe sua vida.
Tem alguém aqui conosco, deixa eu ver. J. Dalpupo. Bom dia para você que se conecta conosco. Deus abençoe sua vida. Maravilhoso. Diego Poli, um grande abraço, Diego, Deus abençoe. As águias estão na área. Águias vão voar. Bom dia, Clodomira, um grande abraço para você, Deus abençoe sua vida, mulher de Deus. Deus abençoe a todos, né, que estão aí conosco. Deixa eu ver quem mais. Dona Olímpia, um grande abraço, minha irmã, Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Beta Rocha também está conosco. Dona Naíra Escopel, um grande abraço, bom dia, bom dia, bom dia. Dá um abraço no seu Jacó. Jacó Renato, né? Edmilson gosta de falar, seu Jacó Renato. Dona Narciso, dá um abraço no seu Rogério. O seu Rogério eu vi ele domingo na igreja, mas não consegui lá dar um abraço nele, né? Sim. Vou dar um abraço aí para ele, tá? Bom, então, alguns já começaram a escrever aqui, eu vou servir meu café, você vai compartilhando um pouquinho já sobre o que estão falando conosco. Então nós estamos falando um lugar a pertencer, sobre a Igreja de Jesus. Quando Jesus ele veio ao mundo, quando Jesus veio, nasceu através da Virgem Maria, né, foi concebido pelo Espírito Santo, ele veio com uma proposta. Qual a proposta de Jesus? A proposta de Jesus Jesus veio falar sobre um reino, e quando nós falamos sobre um reino, quando nós vivemos num país que é presidencialista, né? É um pouco difícil a gente entender, mas quando você estuda os reinos, você entende um pouco mais. Jesus veio falar de um reino, onde existe um rei, onde este rei tem um filho e ele tem uma família. E a intenção deste grande rei é expandir o reino dele para toda a terra. O rei, esse grande rei é o nosso Deus, seu filho, seu príncipe é Jesus, que veio a este mundo trazer parte do governo de Deus, do reino de Deus, do reino dos céus para a terra. Esta é a proposta de Jesus, é uma das primeiras propostas. A segunda proposta é que você e eu recebamos a cultura deste reino. Amém. E sejamos incluídos na família deste rei. Amém. Veja bem, observe que em nenhum momento eu falei de religião. Eu estou falando de um reino, eu estou falando de uma família a qual você vai pertencer. Amém. Esta é a proposta genuína de Deus. O reino de Deus, ele tem uma linguagem, ele tem uma cultura, ele tem princípios, ele tem uma moeda, ele tem leis. O reino, um governo, ele tem uma linguagem própria, ele tem uma moeda própria, ele tem uma cultura própria, ele tem uma maneira de se viver. Quando você vai em um país, você vai logo saber, se você for num país onde os homens usam saia, logo você vai saber que lá você está na Escócia, né? Não que todo mundo usa saia, mas é uma cultura deles, né? Que toca gaita, né? É uma cultura deles. Quando você vai num país que tem um tipo de linguagem, logo você vai saber, não precisa nem falar que você está naquele país. E assim é o reino de Deus. Esta é a proposta de Jesus, que você faça parte de uma família, pertença a uma família. Efésios capítulo 2, verso 19, Efésios 2, 19, se você tiver com a Bíblia aí, no seu celular puder acompanhar, colar aí para nós nos comentários, a Bíblia diz assim: já não sois mais estrangeiros, nem forasteiros. Olha a proposta que Jesus ele fala. Jesus ele está falando de um reino e ele diz, olha, vocês não são mais estrangeiros, você não é mais forasteiros, agora você faz parte do reino dos céus, você faz parte de um povo, você faz parte de uma família, você pertence a uma família. A Bíblia diz, sois concidadãos dos santos e da
família de Deus. Amém. E como é importante a gente compreender essa diferença da proposta que Jesus trouxe, porque muitas vezes nós pensamos já numa religião, né? Nós não pensamos assim, que vamos fazer parte de uma família, que essa família tem uma maneira, tem uma cultura, tem uma linguagem, uma maneira de viver. Qual a diferença, né, da religião e da família, para a família? Aí, boa pergunta, né? É uma boa pergunta. Qual a diferença de uma religião para uma família? O que você pensa a respeito disso, né? E falando sobre essa questão, por exemplo, de como você via a igreja, né? Alguns já estão compartilhando, até a Giza colocou a igreja, eu vejo como um lugar de empatia, de amor. Claro, essa é a visão que, por exemplo, hoje eu também tenho. Mas muitos anos da minha vida eu tive uma visão distorcida da igreja. Então eu via a igreja como um lugar onde eu não poderia viver a minha vida se eu fosse muito à igreja, um lugar onde eu não poderia me vestir do jeito que eu quisesse, não poderia viver, claro, viver da minha maneira, do meu jeito, que eu não poderia ser feliz, né? Você não ia poder viver a vida. Eu não ia poder viver a vida. Eu pensei muito. Você ia ter que só ficar dentro da igreja 24 horas. Dentro da igreja, né? Só lendo Essa a Bíblia. É a tua visão. Era a visão que eu tinha. Você agora esquece, não posso viajar, não posso mais ser feliz. Que coisa, vou ter né? que ficar carrancuda. E mudar minha maneira de vestir, de viver, né? Infelizmente, eu conheci algumas pessoas que não sorriam muito, né? E aí eu falava, nossa, né? As pessoas são fechadas, né? As pessoas... E aí eu peguei uma referência, muitas vezes, que não se aproximava daquilo que é a família de Deus, né? Então, antes eu não pensava isso da igreja. Talvez muitas pessoas tenham essa visão distorcida que eu também tive, né? Que não sobre uma família, mas uma religiosidade, né? E não é essa a proposta de Jesus. A diferença entre religião e família, Jesus ele veio oferecer uma família a qual você pertence. Uma religião é um negócio que é frio, é algo sem entendimento, é algo metódico. Eu vou... Mecânico, né? Mecânico, a palavra correta é mecânica. A religião é mecânica. Eu vou, sento no banco, ouço alguém falar e vou embora, né? Fiz a minha parte. Religião. Família não. A família a qual Deus nos chama a pertencer, existe calor humano. Relacionamento. Né? Existe proximidade. Existe entendimento. Existe um ambiente, né? A religião, às vezes, a pessoa faz sem entendimento. Ele faz sem compreensão, né? Por isso que Timóteo, o texto que nós lemos foi em Efésios, diz que nós somos parte da família de Deus. Amém. Em 1 Timóteo 3,15 ele fala assim, mas se tardar, Paulo está falando a Timóteo, né? Para que vocês saibam como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Olha Amém. que coisa muito profunda para o tempo que nós vivemos hoje. Você vive um tempo hoje em que cada um tem a sua verdade. Cada um tem a sua verdade, cada um pensa de um jeito, mas as Escrituras nos falam que a igreja do Deus vivo, ou seja, a família do Deus vivo, a família deste grande rei que quer implantar o governo dele na terra, que quer implantar a sua cultura, a sua linguagem, a sua maneira, suas leis, que são boas, que é o amor, diz que esta igreja é a coluna e firmeza da verdade. Amém. Olha só, vamos compartilhar um pouquinho sobre o que vocês estão falando. A Giza, então, falou que a igreja é um lugar de empatia, de acolhimento, amor e renovação da fé. Glória a Deus, né? Essa é a visão. Você percebe que tem o quê?
Tem calor humano Tem calor aí no negócio, humano, né? olha É só. É isso aí. A Muito Margarida, da loja Margarida, glória a Deus, seja bem-vinda, bom dia. Deixa eu fazer uma indicação aqui para vocês. Eu vou fazer um merchandise aqui para Giza. A Giza, ela tem uma loja para roupas para crianças, né? Criança. Coloca aí, Giza, o endereço seu, tá? Margarida também. Margarida, ela tem uma loja de sapatos e roupas também, né? Coloca aí, Margarida, tua loja, o teu endereço, tá? Coloca o teu endereço aí para que as pessoas que estão conectadas conosco saibam. O dia que você precisar de um sapato bonito, você vai lá na loja das Margaridas. Estiloso. Vai lá na Margarida, né, Margarida? Você precisa de uma roupa para criança, você tem a bola Giza e boneca. Aí. Bola e boneca, né? Olha só, Margarida, a igreja é um lugar de alimentação para o meu espírito, um lugar de acolhimento, de ser amada, de saber que sou filha. A Dani. Olha aí, o que a Margarida colocou tem a ver com família. A família, o que ela faz? A família é um lugar de alimento. A família é um lugar de acolhimento. A família é um lugar onde você é acolhido, onde você é inserido, onde você faz parte. Amém. Você não é um ser que vai isolado, um apêndice, né? Não. Você está conectado, você está sendo alimentado, né? Amém. A Dani Fukumoto, a igreja é um lugar onde eu sinto paz, onde aprendo muito. E na família, quanta gente não aprende, né? Exatamente. O melhor lugar de treinamento para as nossas vidas é na família. Meu Deus, como nós somos treinados na família. Algumas outras pessoas entraram aqui conosco. Bom dia, Tássia, Andréia Boeira. Querida Tássia. Grande abraço. A Tássia também, ela vende semijoias, né? Sim. Semijoias. Você precisa de uma semijoia, tá aí a Tássia. Hoje eu vou fazer merchandising para vocês, viu, queridos? Bom dia, Dona Maria Fávero. Bom dia, Marli. Bom dia, Bruna, ali de Farroupilha. Bruna de Farroupilha tem um pet. Abençoe. Eu acho que você tem pet aí, né, Bruna? Eu acho que vocês tem um pet shop. Bom dia, Vai colocando aí, o que vocês trabalham? Maria Tereza Queil, Maicon Dondé, Deus abençoe. Maicon Dondé, queridão, saudade de você, viu? Já tá em Caxias, já tá na nossa cidade aqui, ou você tá em Santa Catarina ainda? Um grande abraço para você, beijão, saudade. Bom dia, William, Kátia, a esposa do nosso levita ali, o Márcio. Agora a Kátia tá lá, tirando foto na igreja. Descobrindo bênção, mais dons, né, Kátia? Olha só que bênção, né? Obrigada, Diogo e Dani, né, que printaram aí os versículos que nós estamos compartilhando, viu? Show, obrigado, queridos. Bom dia, Dona Ivone, um grande abraço, que Deus abençoe. Thaís também está conosco. Thaís, um abraço para você. Deus abençoe. Pro Lucas, são casal preciosíssimo, vocês são bênçãos. A Dona Irema está em Caxias hoje. Que maravilha. Dona Irema. A Dona Irema colocou assim, para mim a igreja é um lugar onde você encontra tudo o que precisamos para nossa alma, encontramos cura, aprendemos a relacionar com os irmãos. Em tudo somos supridos e Jesus é a base. Glória a Deus, é isso aí. Como é importante ter a visão certa acerca da igreja, né? Porque assim como eu tive por muitos anos uma visão distorcida, muitas pessoas têm. Olha para a igreja e já pensa em religião. E a igreja é um lugar a pertencer, a fazer parte, que não é um lugar para se frequentar. É um lugar para você relacionar. Daqui a pouquinho nós vamos falar um pouquinho mais sobre qual a diferença entre frequentar e pertencer. Compartilhe conosco o que você pensa. O que é frequentar e o que é pertencer. O que você acha? A Marlene colocou assim: um lugar de crescimento, paz e amor e também puxão de orelha. É isso aí! Na família a gente também, né? Mas a gente puxa pouco a orelha, viu, Marlene? A gente puxa pouco a orelha. A gente puxa de leve, né, Marlene? Bem de levinho. Ó, você é chamado para pertencer e não somente acreditar. A proposta de Jesus, ele fala, quem crer em mim, Cristo falou, tem vida. E quando nós estamos falando sobre propósito, não vamos perder isso daqui. Amém. Você não consegue encontrar o seu propósito sozinho. Escreva algo que eu vou dizer aí. Eu preciso de alguém para encontrar o meu verdadeiro propósito. Quando Deus cria o homem,
Deus cria Adão, Deus ele fala uma palavra, uma frase. Deus fala uma frase, ele diz assim, não é bom que o homem viva sozinho. E quando nós pensamos nessa frase, nós pensamos no quê? Casamento. Só em casamento. Mas não está escrito isso na Bíblia, que é só em relação a casamento. É bom que o homem não viva sozinho. Não viva sozinho. Não viva isolado. É isso aí. Países que por muitos anos, veja, estude a geografia ou a política econômica dos países. Os países que vivem isolados, eles empobrecem. Veja os países que vivem isolados ou sofrem embargos econômicos. O que é embargo econômico? Eu não vou vender isso daqui para ele, eu não vou comprar dele, eu não. Isso daí funciona em todos os aspectos, na vida econômica e na vida social, na vida emocional, no propósito. Se você viver isolado, você vai empobrecer. Você precisa de relacionamento. Quando eu falo pobreza, não é pobreza somente financeira, econômica. Você precisa pertencer a uma família espiritual. Você precisa das pessoas. É isso que Deus disse. É isso que Deus quis dizer quando ele falou para Adão, não é bom que o homem viva só, né? Aqui algumas pessoas estão compartilhando ainda. A Andréia Boeira colocou: gratidão, bispos, a igreja é um lugar de amor, de ensino, de combate e de companheirismo. É isso aí. Isso aí, é verdade, né? A Bruna, corrigindo, a Bruna lá de Farroupilha, ela tem uma loja de roupas fitness, né? Casuais. Tá. E o Marcelo é que tem o pet, né? O marido, né? Então tá aí. E a Tássia, ela vende joias, semijoias e vende pratas, relógios. E tá aí. Então, gente, olha o merchandising hoje. Eu quero que vocês coloquem o que vocês vendem, o endereço de vocês, tá? Coloquem aí. Divulguem aí, gente. Vamos divulgando. Aí a Bruna também colocou: na igreja aprendemos, somos edificados, encontramos acolhimento, aprendemos a mudança de vida que Deus nos presenteia, né? Uma vida nova, propósito de vida. É isso aí. Nós aprendemos a viver, né? Então eu costumo dizer assim, antes de conhecer a verdade de Deus e a família de Deus, a igreja, eu era bem bicho do mato. Depois que eu conheci a verdade e eu comecei a me relacionar com a família de Deus, eu virei gente. A gente estava indo para a igreja, depois de em alguns momentos, voltando, eu falava para André, eu falava assim, amor, as pessoas só não frequentam a igreja ou por desconhecer o que é a igreja, ou por experiências negativas que ela teve em algumas situações. É isso aí. Entendeu? Mas eu olho e eu falo, meu Deus, eu estava falando com um empresário esses dias, eu falei assim, a melhor coisa que existe para você é você ir em uma igreja onde você é acolhido, é amado, é alimentado, encorajado, inspirado, para você ter força para você enfrentar uma semana. Deus, quando criou a gente, Deus não criou você para ficar sozinho. Deus criou você para viver em comunidade, em companheirismo, em um lugar onde você se sente bem, né? E para você cumprir o seu propósito, escreva isso: para eu cumprir o meu propósito, eu preciso da ajuda das pessoas. Ninguém cumpre os propósitos sozinho. Ó, eu vou falar uma coisa para você. A igreja de Jesus precisa de você. Amém. Você, quando não vai, faz falta. É verdade. Nós amamos vocês. Amém. Preste atenção nessas 3 frases que eu disse para você. Foram 3 frases que Jesus falou para o apóstolo Pedro, quando ele se sentia culpado porque traiu Jesus. Pedro negou Jesus, Pedro traiu Jesus, Pedro abandonou Jesus, que foi o único que acreditou em Pedro na vida dele. Depois ele caiu em si, ficou muito mal. E aí Jesus vai atrás de Pedro e Jesus falou essas 3 frases. A igreja sente a sua falta. A igreja ama você. E terceiro, a igreja precisa de você. Amém. O teu propósito é a mesma coisa você. Você tem que olhar para fora e pensar, a igreja faz falta para mim, eu amo a igreja. Quando eu falo a igreja são as pessoas. Amém. Né? E eu preciso
Eu preciso deles também. Nós precisamos uns dos outros. Olha a oração do Pai Nosso. O Pai é meu ou é nosso? O Pai é nosso. E é importante lembrar disso. Quantas vezes nós já fizemos a oração do Pai Nosso? Quantas pessoas estão fazendo a oração do Pai Nosso, mas estão isoladas, elas não compreendem. Por isso que é importante compreender a palavra de Deus, porque Jesus, quando ensina a oração do Pai Nosso, ele nos conecta e fala sobre vivermos em comunidade, vivermos em família. O Pai não é meu, o Pai não é dele, o Pai não é seu somente, o Pai é nosso. Então, quando Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso, ele também traz para mim e para você um alerta para a nossa vida sobre a importância de viver em comunidade, de estarmos ligados, conectados uns com os outros de alguma maneira. De alguma forma, amor, de alguma maneira, de alguma forma, minha vida está conectada com você. Um dia, Dr. Miles, um dos grandes homens de Deus que mentoreou presidentes de grandes países, cristão, pastor, homem de Deus, mentor do Bispo Rodovalho, ele falou uma coisa que me impactou. Ele disse assim, ainda tem café pronto. Tá. Ele me falou uma coisa que me impactou. Ele disse assim, suas decisões são pessoais, é individual. Muito forte. Sua decisão ela é individual, você faz o que você quiser, mas as consequências é coletiva. Muito forte isso. Escreva isso daí. Por favor. Minhas decisões são pessoais, são individuais, é individual, mas as consequências sempre serão coletivas. Por quê? A minha decisão de ser um pastor, a escolha de ouvir a voz de Deus, não a minha. Eu nunca quis ser pastor. Eu nunca projetei ser pastor na minha vida. Eu sempre projetei agradar a Deus. E eu ouvi a voz de Deus dentro do meu interior, um chamado para ser pastor. Quando eu decidi obedecer, a decisão é minha, é pessoal. Mas a consequência, quantas pessoas nós já influenciamos? Quantas pessoas nós afetamos de alguma maneira, positivamente? É verdade. Agora, a minha decisão, ela pode afetar positivamente ou negativamente. A maneira, às vezes a pessoa fala assim, a vida é minha, eu faço dela o que eu quero. Joia. Pode fazer. Você pode fazer, mas as consequências nunca será somente sua. Elas vão afetar seus filhos, ela vai afetar sua família, ela vai afetar as pessoas que estão em sua volta. Uma atitude, às vezes a gente fala, o apóstolo Paulo ele sempre orientava, né? Falou, cuida, o que você está fazendo vai influenciar outras pessoas. Às vezes não tem problema para você. Mas tem problema para o outro. Mas e para o outro? Né? E a comunidade, como que a gente vive? Tem coisas que eu não faço porque vai prejudicar outras pessoas. Né? Isso daqui é muito importante. Você entender essa decisão sua que você toma, se você está dizendo sim ou não para Deus, é uma decisão sua. Mas a consequência não é só sua. Se Deus tem um chamado na tua vida e você diz não, quantas pessoas estão deixando de ser influenciadas positivamente porque você disse não? Né? Olha, nós vamos falar um pouquinho, eu quero ler o texto de Romanos 12:5, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre essa diferença de pertencer e frequentar, né? Romanos 12. Eu quero que coloque aí. Alguns já colocaram aqui já. Eu vou daqui a pouquinho. Eu estava esperando um pouquinho para a gente entrar no assunto para ler, tá? Romanos 12:5, o apóstolo Paulo ele diz assim: assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Olha que forte isso. O apóstolo Paulo está falando que sim, nós somos muitos, mas somos um só corpo. Então nós estamos conectados. A palavra de Deus em todo o tempo ela nos conecta, ela nos linka uns com os outros de alguma maneira. E ele diz assim, mas individualmente somos membros, somos indivíduos, mas somos membros
uns dos E outros. o que é membro? E o que é O membro? que é um membro? Essa palavra membro, ela foi distorcida na sociedade porque é membro de um clube. Ah, eu sou membro de um clube. Eu sou membro do clube Lions, eu sou membro do clube Ele é, na Rotary. verdade, um frequentador, né? Eu sou membro de um clube de futebol. Sou membro. O quê? Ele mudou, perdeu-se o sentido da palavra membro, É isso aí. se vinculou com frequentar, mas não é. Quando a Bíblia fala de membro, ela está falando de uma parte vital, uma parte ativa, uma parte de um corpo vivo. Né? Amém. Quer compartilhar aí? Quero compartilhar. A Tássia já colocou, né, que frequentar é você apenas ir, né? Você não ter vínculo nenhum, de você só estar presente, né? Resumindo, pertencer é fazer parte, é se encaixar no todo. E até ela coloca, né, também que ovelha isolada é fácil, presa pro inimigo, né? E que um grupo, um defende o outro. Isso é importante também, que isso acontece na igreja. A dona Maria Tereza Queil, ela coloca algo muito forte também. Ela coloca assim: frequentar a igreja, na minha visão, é somente cumprir um ritual. Pertencer à igreja... Essa palavra aí é interessante, que ela coloca, ritual, que o ritual tem a ver com a religião. O que é um ritual? É uma coisa que a pessoa faz por... mecanicamente. Mecanicamente, é uma coisa que a pessoa faz... sem entendimento. Sem vínculo, ele vai lá e faz e vai embora, entendeu? Isso. E aí ela coloca assim: pertencer à igreja é poder servir no que se sente útil e fazer com alegria e não por obrigação. Lugar onde nos alimentamos da palavra. Muito bem. Isso é essencial para você encontrar seu propósito. Você entender essa diferença. Você não encontra seu propósito, você não encontra plenitude isoladamente, vivendo somente como um frequentador. Deixa eu só mencionar a Andréia Boeira, né? Amém, minha irmã. Nós estamos aqui para orar por vocês, sim. Receba o nosso carinho mesmo, viu? E saibam que você e sua família podem contar conosco, tá? O Diogo, ele colocou aqui: eu pensava que igreja era aquele lugar que proibia e incluía regras, mas é completamente o oposto dessa minha visão que eu tinha. A igreja foi o lugar de amor e carinho. Encontrei um povo que me acolheu e me aceitou. Glória a Deus. Andréia, né? Andréia, o Alexandre, toda a família Boeira, nossos sentimentos, né? Que Deus possa fortalecer vocês, amém, né? Amém. Teve a perda do seu pai, que Deus fortaleça vocês no nome de Jesus, né? Amém. Então, continue compartilhando conosco, na sua visão, o que é frequentar e o que é pertencer. A diferença você vai encontrar na palavra membro. Quando você fala eu sou um membro, pensa no corpo. Nós somos parte do corpo de Cristo. Amém. Você é um membro do corpo de Cristo. Então, o braço é um membro, o olho é um membro, o nariz é um membro, meus órgãos são membros. Dedinho é um membro. Teu dedinho, uma unha é um membro. Então, o que é um membro? É uma parte vital, inseparável. Escreva isso, vital. Inseparável, indispensável de um corpo vivo. Amém. Quando um membro está conectado, ele precisa ser ativo. Para que serve um braço se ele não cumpre a função dele? Aí você entende o propósito? Onde a gente quer chegar? Teu propósito está ligado a isso. Teu propósito está ligado a você fazer parte de um corpo. Amém. E este membro que é você, que sou eu, temos uma função. Se você tem um rim, ele precisa funcionar. Em nome de Jesus. Ele né? precisa estar. Ele funciona se ele estiver fora do teu corpo? Não. Se ele não estiver, se ele não pertencer, se ele sair fora do teu corpo vai sentir. Alguns membros você pode até morrer, mas alguns você vai sentir, mas todos eles fazem parte, é uma coisa São que indispensáveis, né? Vamos colocar assim. é indispensável, não tem como. Agora é conectado. É isso que
quer dizer a palavra membro. Isso quer dizer a palavra comprometer. A diferença de alguém que frequenta e alguém que é comprometido. Alguém que que se compromete. E quando você se compromete, você descobre seu propósito. Você só descobre, o rim só sabe que é rim quando ele está no corpo. Ele vai filtrar e vai fazer a limpeza do sangue. Fora do corpo, ele não tem atividade. Ele só vai saber qual é o propósito. Você só vai encontrar o seu verdadeiro propósito quando você se comprometer. Quando você estiver vinculado a um corpo, quando você disser, este é o meu corpo. Amém. Eu pertenço a ele. Eu pertenço a Sara, nossa terra. Amém. Eu pertenço a essa igreja. Você não pode ter medo, você não pode ter dúvida, você tem que ter a convicção de que esta é a família que você pertence. Quando você se vincula, quando você se compromete, quando você diz, olha, eu estou comprometido, eu estou conectado, você vai funcionar de uma forma diferente na tua vida. Amém. Olha só, a Dani, né, colocou aqui, frequentar é apenas ir. Pertencer é ter a necessidade de estar lá. É essa necessidade que surge desse entendimento de que eu sou membro e que eu preciso estar conectado no corpo. Né? Eu sou um órgão vivo, né? Parte de uma grande família. E é importante ter esse entendimento, porque você foi criado para essa função. Então, se você é um rim, se você é um pulmão, se você é uma mão, um dedinho, você tem uma função específica, você tem um propósito. E você vai descobrir esse propósito. Você tem um dever, né? Uma responsabilidade. Uma responsabilidade. Isso, uma responsabilidade diante da comunidade, da sua família, da sua própria vida e da nossa sociedade. Por isso que é tão importante um lugar onde existe uma igreja ativa, a comunidade muda, a sociedade é tocada. Por quê? Porque nós temos esse entendimento que nós temos uma responsabilidade enquanto membros do corpo de Cristo, que foi criado para um propósito, que precisa se movimentar, que precisa funcionar, para que então o corpo, né, se mantenha em ação e aí faça a diferença na nossa comunidade, né? Então você precisa descobrir nesse relacionamento com a igreja, né, com as pessoas. Quando a gente fala igreja, né, são as pessoas. São as pessoas. Né? Você precisa descobrir nesse relacionamento o seu papel, o seu propósito. Por isso que ninguém descobre seu propósito isolado. Olha, né? Como a gente precisa aprofundar isso, né? Quando a gente está na igreja, a gente olha na igreja e fala assim, puxa vida, a igreja podia... Boa. A igreja podia fazer uma obra social maior. Mas a igreja somos nós, a igreja é você. Venha fazer parte conosco. A igreja podia fazer isso, a igreja podia fazer isso, fazer aquilo, porque a pessoa não está conectada. Ela precisa entender que ela é a igreja, e a igreja faz trabalho. Olha as obras sociais que a igreja faz. A igreja atende mais de 300 famílias com cestas básicas. Amém. E você faz parte da igreja. A igreja atende pessoas com doações de roupa, asilo. Nós temos o asilo que nós atendemos. É o São Francisco. São Francisco. Nós atingimos em 2 finais de semana mais de 120 pessoas com doações de roupas nesse frio. Gente, esse frio terrível, né? Nós temos um projeto de doação de Bíblias. Doação de Bíblias. Para pessoas carentes. Nós temos apoio emocional, ação social de apoio emocional às pessoas, através das nossas células. Quantas pessoas chegam nas nossas células com depressão, pensamento de suicídio? Nós temos o Revisão de Vidas, que é um momento onde a pessoa tem esse impacto. Ações sociais. E nós fazemos parte. Nós fazemos parte. Grave uma chave que eu quero te dar agora. Você descobrirá seu papel na vida. Você quer descobrir o seu papel na vida?
Quer descobrir o seu propósito? Você só descobre o seu propósito quando você mantém um relacionamento com pessoas, quando você se compromete, quando você diz assim, olha, eu pertenço à família tal. É a Sara, eu pertenço à família Sara Nossa Terra. Eu assumo isso, eu pertenço a essa família, essa é a minha família, eu me comprometo, eu vou fazer a minha parte, eu sou um órgão vivo, Amém. Eu vou encontrar o meu espaço, eu vou desenvolver o meu dom, vou descobrir o porquê eu fui criado e vou desempenhar este papel. E aí entra um entendimento muito importante que todos nós precisamos ter, que é, não existe família perfeita. Isso é. Porque tem pessoas que às vezes, assim, elas têm ainda essa insegurança de bater no peito e falar, eu pertenço a Deus, né, como o apóstolo Paulo já disse, né, eu pertenço a Deus e sirvo a Ele, mas eu também pertenço à família, exemplo, Sara Nossa Terra, ou né, que seja outra denominação. Então eu pertenço, as pessoas se sentem inseguras, por quê? Porque não existe perfeição em lugar nenhum. Não existe. Existe família perfeita, gente? Não existe, né? Por isso que é importante. Não existe nenhuma família perfeita, mas eu tenho que ter convicção do lugar onde Deus me chamou. Olha né? que experiência. Eu vou contar uma experiência. Deixa eu só agradecer a Marlene, né, que está conectada aqui conosco. Até ela colocou glória a Deus pela vida das pessoas que doam, né, as roupas de inverno. A Marlene, ela nos ajuda em toda a organização das doações, na triagem das roupas. Eu quero agradecer você mais uma vez, viu, Marlene? Marlene pertence. Isso aí. Ela está ativa, servindo no dom dela. Ela está descobrindo um dom. Qual é o dom? Qual é a função dela na vida? E é um trabalho maravilhoso que você faz, né, Marlene? Quando você não faz, você já viu o que acontece, né? E é indispensável. O dia que ela não está lá, o negócio vira de cabeça pro alto. O negócio fica difícil. Quando você vai descobrir também como servir a Deus, muitas vezes você pensa assim, eu tenho que fazer coisas grandiosas. Muitas vezes são detalhes. São pequenas coisas. Que fazem toda a diferença. Então, muito obrigada, Marlene, mais uma vez, pela sua disposição e coração em servir. Ali na igreja, desde você pertencer à família, você está desde cuidar de um estacionamento, limpeza de um banheiro, até você ministrar no altar, ministrar sobre as pessoas, abrir uma célula, ser um líder de célula. Você faz de diversas maneiras, né? Servindo a Deus com seus dízimos, suas ofertas. Nós enviamos o primeiro casal missionário para a Vacaria. Ruth e o Hilário eram líderes na igreja aqui do Serrano. Eles trabalhavam, pediram demissão do trabalho, estão saindo do trabalho. Ela trabalhava na Unimed, ela está saindo do trabalho, estão mudando de cidade, estão mudando para Vacaria para cumprir uma missão lá. E eles vão ser sustentados pelos dízimos, pelas ofertas. Nós podemos, pelo parceiro de Deus, nós enviamos. Então é uma família que está se estendendo. Nós vamos lá mandar o reino de Deus lá para Vacaria. Temos uma igreja, temos pessoas que precisam, estamos enviando. Nós só podemos fazer isso porque tem um membro que tem um compromisso, que pertence, que é fiel no seu dízimo, na sua oferta, e nós podemos fazer isso. Abrir uma igreja em outro lugar, que está precisando do amor de Deus. Isso é Vacaria, mas nós temos na Venezuela, nós temos no Paraguai, em tantos outros lugares que necessitam. Né? Você sabia que nós temos uma célula no campus da Serra, que atende as pessoas que precisam do amor de Deus, trabalhos sociais, né? Olha aqui, a Thaís colocou, né? Frequentar é quando o nosso coração não está totalmente entregue. E pertencer quando o nosso coração está entregue. É verdade. Isso aí, é verdade. O coração, né? É isso daí, você falou. É isso aí, Thaís. E você só encontra seu propósito quando você entrega. As pessoas têm muito medo porque sofreram decepções. Hoje existe um combate muito grande contra a igreja. A igreja isso, a igreja aquilo. Gente, a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é a portadora da verdade de Deus. Amém. Instituída por Deus, Instituída não por Deus. homens. Não fui eu que inventei a igreja. A igreja não é do meu jeito. Eu só descobri o que ela é. Só isso. Né? Efésios capítulo 4, verso 16. Efésios 4, 16. Do qual todo o corpo, bem ajustado, ligado, pelo auxílio de juntas,
segundo a justa operação de cada parte operando, faz o aumento do corpo para edificação em amor. Amém. Aí entra a palavra amor, né? O primeiro sintoma de um declínio espiritual é quando a pessoa para, ela não frequenta, ela começa é um comparecimento irregular nos cultos. Isso daqui não sou eu que inventei não, viu gente? Não é para você, não é porque eu quero a tua frequência, é bíblico. Quando acontece o declínio espiritual na pessoa? É quando a pessoa ele tem um comparecimento irregular. Começa a distanciar, se tornar ausente. A ausência, ela sempre diz algo, né? Então, é importante. Como que está a minha presença? Porque à medida que começa assim, a pessoa começa primeiro a frequentar, até que ela começa a ter o entendimento do que é pertencer, né? Começa pelo frequentar. E à medida que a pessoa vai deixando de frequentar, isso também vai mostrando um distanciamento, um esfriamento, e é importante observar, né? Porque hoje em dia muitas pessoas, até principalmente depois da pandemia, muitas pessoas se distanciaram. A pandemia ela prejudicou muito a gente em muitos aspectos, né? Um deles foi isso daí, o distanciamento, né, das pessoas, o medo, né, aquela fobia de estar junto com pessoas, né? Então isso daí é muito ruim. Uma pessoa que eu acho que já está na hora da gente partir para os finais aqui, uma pessoa sem igreja, pense assim, uma pessoa sem compromisso, é um órgão sem corpo, é uma ovelha sem pastor, sem rebanho, é um jogador sem time, imagina um jogador sem time, é uma criança sem família. Meu Deus, né? Criança sem família. Se você quer encontrar o sentido para a tua vida, o propósito da tua vida, você tem que se comprometer. Você tem que assumir uma responsabilidade. Você tem que abraçar, se entregar, como a Thaís falou, de coração, né? Amém. E aí, dentro desse momento nosso, né, que já estamos nós finalizando, quero só reforçar com você que a igreja ama a sua vida, que você é importante, nós precisamos de você, que nós sentimos a sua falta. E entenda, você foi chamado para pertencer, para ser um membro, né, para estar fazendo parte do todo, desse corpo maravilhoso, de estar comprometido, né, de não ser apenas um espectador, né? Porque o espectador, ele só olha, né? Aquela pessoa que às vezes está lá no... O espectador, ele recebe os benefícios. Ele não participa da responsabilidade. Escreva isso daí. Frequentador... Bem colocado. Frequentador, ele recebe os benefícios, mas não participa das responsabilidades. Agora, deixa eu te dar uma chave. Eu não sei se eu vou conseguir dar esse pensamento para você. Na vida você tem o que você tem capacidade de reter. Então, por exemplo, eu tenho uma garrafa aqui de água. Cabe o quê? Quantos litros aqui? 1 litro. 1 litro. Essa garrafa cabe 1 litro de água. Eu posso pedir para Deus 10 litros? Posso. Você pode pedir para Deus 10 litros de água. Mas quando você vai derramar água aqui, o que vai acontecer? Vem os 10 litros, mas o que vai ficar? Vem os 10. Mas a vida vai dar um jeito de ficar só 1. Você tem o que você é capaz, você tem capacidade. O segredo é como você aumenta a capacidade. Você ganha um salário, não sei o salário que você ganha, mas você ganha um X de salário. Você pode pedir para Deus, eu ganho R$1.000, quero ganhar 10 mil. Você pode pedir, você ganha 10 mil, mas não fica os 10 mil, só vai ficar uns 1.000, porque a tua capacidade é de 1.000. Então eu preciso aumentar minha capacidade. E como eu aumento minha capacidade? A Bíblia diz que é Deus que te dá a capacidade. Segundo, você, agora aqui tem uma chave, não dá tempo para eu falar tudo. 1 minuto. Como que você aumenta a capacidade? É quando você se fere, e você recupera das suas feridas. Então deixa eu te dar um segredo, uma chave importantíssima.
teu aumento de capacidade está em você ser ferido, ou seja, você exigir de você algo maior do que o que você tem de capacidade. Você vai passar por momentos quando você não tem essa capacidade, você tem um sonho grande, você estabelece esse sonho, você começa a ser ferido por ele. Como? Você começa a se sentir frustrado porque você não alcança, você passa pelo desânimo, você passa pelas decepções. São feridas que vão acontecendo dentro de você. Porque você está colocando um peso que é maior do que o que você pode suportar. E aí, quando você se recupera e não desiste, não desanima, continua perseguindo, não para, recupera das decepções, recupera das frustrações, você fica mais forte. Então você passou de 1 litro para 2. E assim você vai progressivamente se recuperando. Amém. Você tem o que agora, e a igreja é o lugar que a família é o lugar que te desenvolve. É um lugar que você passa, você vai ter alegrias e você vai ter decepções. Como em qualquer família. Qualquer família. Como em qualquer E família. quando você permanece, você recupera, olha o que eu vou falar agora aqui. Olha o que eu vou falar agora. Olha o que eu vou falar. Quem é comprometido entendeu que se relaciona com pessoas reais, não pessoas ideais. É isso que acontece. Muitas pessoas idealizam a igreja. E a igreja são pessoas reais, pessoas falhas, humanas. E aí, quando você tem esse entendimento, você tem um relacionamento saudável. Você não tem expectativa de que a pessoa é uma pessoa perfeita, ideal, perfeita. Não existe isso, gente. Não existe isso. Aí você lida com pessoas reais. Ela é real. Ela tem seus defeitos. Os outros têm os seus defeitos. Eu vou considerar os defeitos delas. Eu vou entender a chatice, eu vou entender a irritabilidade, eu vou entender quando ela perde a paciência, eu vou entender quando ela é xaropinha. De vez em quando eu sou xaropinha. E isso com as pessoas da igreja. As pessoas precisam entender também que eu sou ser humano. Sou ser humano, né? Eu sou ser humano, não sou ideal para você. Eu sou real. E quem é comprometido, ele participa das responsabilidades da igreja. Diferente daquele que frequenta, né? Que nem o Edmilson falou, o frequentador, ele recebe, ele é abençoado pelos benefícios, mas ele não tem participação na responsabilidade. Agora, aquele que pertence, que é comprometido, ele tem. Ele se sente responsável. Eu sou responsável por isso. É como aquela pessoa que diz, a igreja podia fazer. Não, eu posso fazer. Eu faço parte. O que eu posso fazer? Eu vou te ajudar nisso daí. O que eu posso fazer para contribuir? Olha, né? Que interessante. Eu ia contar uma história e não deu tempo. Tem uma pessoa, um arquiteto na igreja. Eu nem sabia que ele era arquiteto. E ele falou, bispo, eu sempre quis servir a igreja. E nós queremos fazer uma reforma na igreja. Eu quero fazer a nossa igreja melhor, mudar o nosso ambiente. Nós estamos pagando a nossa parcela, que é um grande desafio, mas eu não posso ficar parado. Eu preciso reformar a nossa igreja, mudar a nossa fachada, trocar o telhado. Atender melhor as crianças. Né? Nós precisamos adequar as salinhas. Climatizar a igreja. Eu chamei um arquiteto abençoado, Alexandre. É o irmão da Andréia, né? Marido da Giza. Filho da Dona Olímpia. Filho da Dona Olímpia. A família. Chamei ele para fazer, né? Ele vai fazer um projeto para nós. E ele estava falando, bispo, eu tenho a chaminha da Sara. Ele contando uma experiência que ele passou num posto de combustível, uma pessoa parou ele, falou, você é da Sara? Ele falou, sou. Você ora por mim? Olha só, pessoa, que experiência. Porque ele pertence a uma igreja. Porque ele pertence a uma família. E as pessoas viram isso, achei impressionante o testemunho dele. Né? Não conhecia, assim, pessoalmente, frequenta a igreja do Cruzeiro, né? Da pastora Beatriz, pastor Joel, são maravilhosos, igreja maravilhosa, um beijão no coração de vocês. E ali ele pôde falar, eu sempre quis servir, eu sempre quis... E é isso, se disponha, se comprometa. Amém. Assuma responsabilidades. Né? Assuma. Às vezes o frequentador é aquele que quer viver
quer viver junto, mas não quer assumir o compromisso do casamento. É que nem um casamento. Hoje a gente vê muito... O que nós vivemos hoje? Numa sociedade que não quer compromisso. Descomprometida, né? Descomprometida. Eu quero os benefícios, eu quero prazer, mas eu não quero responsabilidades. Só que isso gera pessoas alienadas. Isso gera pessoas que não encontram propósito. Você só encontra propósito e você só cresce quando você passa por decepções, você é exigido, você às vezes é ferido e você recupera disso e você sai melhor. Amém. Você está passando por um problema? Esse problema não veio para te destruir, vai para aumentar a tua capacidade. Depois Amém. que você passar por ele, que você for curado, for recuperado, você vai estar com uma maior capacidade, com maior força, com mais sabedoria, com mais graça, com mais amor. Então, Amém. Nosso desafio é: se comprometa. Amém. Né? Pertença. Participe das responsabilidades. Amém. Nós temos muitas responsabilidades. Precisamos de você. Você faz falta, nós amamos você e nós precisamos de você. Amém, amém. Glória a Deus. Querido, Encerramos. Nós vamos encerrar esse momento e eu quero dar a oportunidade para você fazer parte, pertencer à família de Deus. E o primeiro passo é receber Jesus como Senhor e Salvador. A Bíblia diz que quando nós recebemos a Cristo, a Jesus como Senhor e Salvador, nós recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus. E aí então nós fazemos parte da família de Deus. Então nesse momento eu quero te dar essa oportunidade, porque nós só encontramos o propósito, a verdadeira alegria, a verdadeira paz, quando nós encontramos o nosso propósito. Amém. E o nosso propósito está em Cristo. Está no plano que Deus planejou para as nossas vidas. Então você que quer uma mudança, que quer encontrar o seu propósito, receba Jesus nesse momento fazendo uma oração simples. Ore junto comigo, dizendo: Senhor Jesus, eu te convido a entrar em minha vida, em meu coração, seja o meu Senhor, e meu Salvador, perdoe os meus pecados, e escreva o meu nome no livro da vida. Amém. 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 Se você fez essa oração, eu quero convidar você, venha pertencer, venha estar conosco. Hoje nós temos culto, tanto presencial e online, o culto da fé às 19h30, amanhã também às 19h30, culto de quebra de maldições e libertação. Essa semana, quebra de maldições em todos os nossos cultos, na sede, nas igrejas dos bairros. Venha participar, venha dar um basta em situações que têm se repetido na sua vida e que são ruins e que com certeza Deus pode mudar essa história. Então, venha estar conosco, nós vamos ter a maior alegria de te receber, de te ajudar nessa caminhada, te incluir, te acolher na família de Deus, em nome de Jesus Cristo, amém? Entre em contato conosco pelo privado, nós vamos ter a maior alegria de te receber, Quero agradecer também a todos vocês que têm sido dizimistas, que têm se comprometido com a responsabilidade que é nossa, não é minha só não. De pregar o Evangelho. É da família, né? É da família. Eu sou grato a Deus pela tua vida, querido. Amém. Você tem realmente sustentado a obra de Deus, igrejas estão sendo abertas, famílias estão sendo abençoadas com todos os projetos sociais da igreja e nós somos muito gratos a todos vocês. Se você ainda não é um parceiro missionário, um parceiro na obra de Deus, faça parte, vai estar aí no vídeo, no corpo do vídeo, na bio, vai estar a nossa chave Pix. Se você sentir no seu coração, faça uma semente. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar abundantemente. Amém? Muito obrigada por esse tempo juntos, Que Deus te abençoe. Até a nossa próxima conexão. Semana abençoada. Deus abençoe seu trabalho, sua família, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Uma semana de luz, de bênção, iluminada no teu coração. Amém? Amém. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom dia a todos e até então a nossa próxima conexão em nome de Jesus Cristo.